Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos à nossa live do Dia Útil e hoje ela vai ser um pouquinho diferente, como eu falei para vocês lá nos stories. É mais sobre mim, a live é minha, eu faço sobre o que eu quiser, não, brincadeira. A ideia é o seguinte, é mais sobre como que foi o meu processo de fazer, por quê? Voltando, né, contextualizar um pouquinho, desacelerar. Quando eu falo que você precisa fazer certas coisas e que você vai fazendo conforme é possível, conforme o seu contexto permite, as suas possibilidades, né? No seu dia a dia você tem as suas atribulações e você vai fazendo o que é possível naqueles momentos, tá? Mas esse primeiro passo, que às vezes é o mais complicado, porque não adianta nada eu falar para vocês, vai lá e faz, meu filho, que vai dar certo. Deixa para acreditar depois. Pare de parar. Só isso é meio simples, né? Mas como que você efetivamente dá conta de fazer algo assim? Então eu vou te dar uma outra perspectiva para te mostrar que, e nós já falamos sobre isso, o arrependimento vem quando você deixa de fazer algo, quando você deixa de agarrar aquela oportunidade. Não é verdade? O resultado, se for bom ou ruim, vai ficar triste ou feliz. Mas de não ter feito, é aí que o bicho pega. E aí eu quero falar para vocês um pouco de alguns elementos que estão dentro dessa ideia do vai lá e faz, vai lá e tenta. Tô na dúvida, não sei se é para mim, vai lá e faz, tá? Olha só. Há muitos anos atrás, já no tempo dos Incas e dos Maias, quando eu fazia um estágio, eu fiz um estágio num local em que o meu horário era de 8 a meio-dia. E a chefe daquele estágio específico, ela chegava lá pelas 11h30. Então, apesar do meu horário ser de 8 a meio-dia, chegava ali umas 11, 11h30, eu tinha que fazer as coisas para ela e acabava que eu saía mais tarde. Porque eventualmente, né, efetivamente não dava para eu terminar dentro daquele prazo. Mas ok, eu ia lá e fazia. Como que eu fazia de qualquer jeito? Não. Fazia com raiva? Não. Eu fazia o que tinha que ser feito. Falava, poxa, hoje eu vou me atrasar, mas tô aqui, né? Tô aprendendo. Então eu vou fazer o que tem que fazer. Ok. Fiquei 2 anos lá nesse lugar. A vida foi correndo, mudou, pulei para outros lugares e tal. E aí, eventualmente, acho que uns 3 anos mais ou menos depois, eu estava num outro estágio, já ia completar um ano e já ia entrar aquele lance do vai ser contratado, não vai ser contratado, no caso eu, né? Vou ser contratado, não vou ser contratado. E aí, nesse processo do vai, não vai, do nada, a pessoa me liga. Essa mesma chefe que eu tive esses anos atrás. Escuta, eu assumi aqui a presidência e tal, você quer vir trabalhar aqui comigo? Eu falei, pô, do nada. Ela tinha meu número. Então o que eu havia feito lá, aquele meu serviço, ele foi notado. De tal forma que ela lembrou de mim quando ela precisou preencher um cargo. E aí lá eu fui. Porque até eu falei, e aí galera, vocês vão contratar ou não? Tem uma oportunidade aqui. Aí eu podia, o que eu podia ter feito? Olha só, aí entra, né? Presta atenção. Eu podia ter pensado, não, eu quero ficar aqui onde eu já estou. Existe a chance de eu ser contratado. Mas ela acabou de me oferecer uma outra coisa. E aqui eles estão meio nessa vai, não vai, chove, não molha, outras pessoas... Né, a possibilidade era real, ela existia, não era um achismo. Mas aí veio a outra confirmação. Então eu teria duas oportunidades, eu tenho que decidir qual das duas. Aí eu decidi pela outra, que foi o convite. Falou, vem. Beleza, eu sabia tudo que eu ia fazer lá? Não. Como é que você aprende trabalhando? Na prática. Desculpa, como é que você aprende a trabalhar? Fazendo, na prática. E aí eu fui. E aí beleza, esse é um dos exemplos. Para você lembrar que sempre estamos sendo observados. Tá? Não é para você ficar com medo paranoico, não. A ideia é que estamos sendo sempre observados é que as pessoas veem como nós nos comportamos no mundo. Como é que você trata quem está, né, hierarquicamente abaixo de você, hierarquicamente superior a você, como é que você se relaciona com as pessoas, seja no seu trabalho, seja na própria família, com seus amigos, aí não importa o ambiente. Faculdade, trabalho, um curso posterior, cursos online,
Hoje você consegue perceber como as pessoas se comportam dentro dos cursos online, né? Como que ela se apresenta, como que ela vai fazendo aquele curso, e aí tem os grupos. Então, enfim, você pode ver de várias formas como que as coisas vão acontecendo, e saiba que você está sempre sendo observado. Isso não é para você ficar com medo. Isso é para você pensar, cara, eu tenho oportunidade a todos os instantes. Todos. Porque se alguém bate o olho e fala, eu gostei dessa pessoa, eu gostei do que ele fez, você vai com ela. E aí, se vai ser bom ou ruim, é outra história, certo? Mas aí, beleza. Então, primeiro, sempre estamos sendo observados. Eu podia ter dito não para aquela oportunidade. Mas eu falei, vou aproveitar. E aí você corta, né? Anos e anos depois. Estava de boas lá em casa, sem fazer absolutamente nada. Brincadeira. Eu só estava lá em casa mesmo, fazendo as coisas que eu sempre faço. E aí, uma colega me ligou e me perguntou se eu teria interesse em fazer uma palestra numa faculdade. Né? Eu falei, poxa, quantas pessoas? Eu já tinha dado aula, mas era aula para... Também era em faculdade, mas era um grupo bem menor, né? De 30 pessoas. Tá, quantas pessoas? Ah, é no auditório aqui. Mas tem umas 300, 400 pessoas mais ou menos. E aí, claro, né? Você pensa, pô, uma coisa é você falar para 30 pessoas, outra coisa é você falar para 400. Mas eu vou. Voltamos. Mas eu pensei, eu vou. Por que não? E aí eu fui, né? Aceitei o convite e tudo mais. De modo que, poucos dias depois, essa mesma pessoa me ligou e falou, olha, a pessoa que trabalhava aqui, né, dava aula na graduação de psicologia, não vai mais estar aqui. Você quer assumir? Cara, olha a ligação. Se eu tivesse dito não para a palestra, não posso, não tenho tempo, não quero, não sei, não vou estudar para isso, sei lá, qualquer desculpa. Qual a probabilidade de me convidarem para dar aula lá nessa mesma faculdade? Faça a sua matemática. Você acha que seria possível? Aliás, seria possível receber um convite desse? Eu, do meu modo de ver, pela situação, eu acho que não. Faz sentido? Então, beleza. E aí tá. Qual que é a questão aqui? Você vai do jeito que você está mesmo. Eu já falei que a gente nunca vai ficar preparado para tudo. Você pode antever algumas coisas. Então, por exemplo, se eu vou dar aula em psicologia da saúde, se eu vou fazer uma palestra sobre saúde no trabalho, se você vai trabalhar num cargo específico, você pode estudar sobre aquele negócio, certo? Ler a documentação, ver como que a empresa se comporta, e aí dali você já não vai chegar lá de paraquedas. O que acontece aqui, o que eu tenho que fazer? Né? Porque uma coisa é o que você vê durante a faculdade, e outra coisa é o que você vê na sua vida prática. E a teoria, meu filho, é bem diferente na prática. Isso é uma certeza. Então tá. Então, primeiro, você vai fazer do jeito que dá. Isso não quer dizer para você ir sem se preocupar com absolutamente nada. Não, antes falou que é só ir lá e na hora a gente vê o que acontece. Não é para você ir lá ver o que acontece lá na hora. Você vai estudar aquelas coisas que você vai, por exemplo, falar, que você vai lidar no dia a dia, no seu trabalho, né, e tal. Mas você não vai saber de todas as possibilidades. Você não vai conseguir, digamos assim, prever tudo o que é possível acontecer e saber exatamente como proceder em cada uma dessas milhares de situações. Isso não é possível. E aí que entra, às vezes, o medo de você fazer, de você tentar. Eu falei que essa live aqui de hoje é diferente, porque eu estou falando do meu processo, de como que eu fiz. Então, estava meio receoso, pô, não vou mexer com isso, vou dar aula e tal. Vai, só vai, meu filho, vai lá e vê o que acontece. Claro, preparado não, né? Com o material todo ali, né? Você faz aquela leitura e tudo, e aí você vai. E aí foi muito bom, né? Foi ali que eu vi que realmente dar aula é uma das coisas que fazem sentido na minha vida, assim como atender na clínica, dar aula também é algo que traz sentido para a minha vida. Isso sou eu. Para você eu já não sei, você vai ter que caçar o teu sentido aí na sua vida, teu propósito, mas para mim esse é o meu propósito, então beleza. E aí como que funciona? Você chega lá para falar
né, com seus alunos, ou para começar um trabalho, ou seja lá o que for, você já chega 100% certo do que você vai fazer? Seguro? Não. Você vai aprender também o tanto que você é capaz de fazer aquilo. Eu podia muito bem ter ficado só um semestre e falado, olha, não vai dar, não consigo, não quero, vou desistir. Podia ter feito isso. Mas ao invés de eu entrar nessa parte, eu fiz um movimento contrário. Que aí para mim fazia sentido já, porque no momento que eu entrei lá, eu já pensava dessa forma. Tá? Não tem como você... Talvez vocês nem saibam, né? Mas com 43 anos, tudo isso que eu falo para vocês não veio da semana, não veio de 20 anos atrás. Muitas coisas foram sendo construídas, óbvio, mas muitas outras coisas foram se encaixando para dar aquele sentido, para olhar lá para trás e falar, agora eu entendi o porquê eu passei por aquilo lá. Agora eu entendi que sem aquilo lá, isso daqui hoje não seria possível, porque eu nem teria percebido isso daqui na minha frente. Então é tudo uma construção. Daí porque você não vai se desesperar. Não tem essa de, eu estou muito velho para começar tal coisa. Não tem isso. Velho você vai estar se você não começar hoje. Mas eu já tenho 90 anos, então ótimo, você começa agora do que começar com 95 anos. O tempo vai passar do mesmo jeito. Certo? Então ótimo. Volta lá para esses exemplos. Então eu estou lá, fui melhorando a forma como eu conduzia, a forma como eu tratava todo mundo, fui melhorando a minha eficiência lá dentro, porque isso é óbvio, né? Você vai treinando, e tudo isso é um treino, certo? E aí eu vim para cá de novo, né, para o Instagram, depois do evento lá do Novo Mercado, e tem até uma live sobre isso, né, que eu fiz com o meu colega, com o Marcelo, e a gente explicou um pouco do que era, então se tiver curiosidade, clica lá. Mas a questão é, no evento, muitas coisas foram faladas. E você via várias pessoas em vários momentos da vida. Uns que já estavam mais lá na frente, com umas dúvidas muito mais avançadas, e outros que estavam mais lá atrás, né? Que não estavam ali meio duvidosos de como fazer, tinha as pessoas que estavam só vendo como é que era, e tinha eu. Estava falando, cara, esse universo aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou entrar... Como, pensando. Aí foi o que aconteceu. A gente voltou de lá, desse evento, eu e minha esposa, e aí no dia 6 de agosto, né, que foi quando toda essa revolução interna começou e as coisas começaram a fazer sentido, e aí foi uma cascata de coisa em cima, fazendo sentido, e falando, vai meu filho, vai lá e faz, começa a fazer as coisas. E aí do dia 6 para cá, o que mudou? A parte de você continuar estudando, continuar aprendendo, lembrem-se, né, os livros não vão se ler sozinhos. E nem os cursos vão se fazer sozinhos também. Mas você vai estudando, você vai fazendo curso e você vai praticando, colocando isso na sua vida, no seu dia a dia. Porque se você acredita, deve ser implementado. Se você acha que é bobagem, você não vai nem perder tempo estudando aquilo lá. Não, isso aí é bobagem, não vou estudar esse negócio. Ótimo, larga a mão. Você não perde tempo com o que não deve ser perdido tempo. Percebe? Você investe o seu tempo naquilo que é útil. E útil para quê? Para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para o que for útil. Então, ótimo. E aí, quando eu falo, vai lá e faz... e as coisas vão se ajeitando, é exatamente isso. Você pega lá a primeira live, apareceu um robô dando oi. Até hoje eu acho que o meu oi inicial ainda não está bom. Eu não estou gostando, mas isso também não importa, porque isso aí sou eu que tenho que ajustar. E como é que eu vou ajustar? Praticando. Então você pega lá a primeira, tem a questão do enquadramento, como é que você vai deixar aqui, né, a parte de trás, né? Hoje eu estou especificamente aqui na clínica. Então, como é que você vai fazer e dar esse primeiro passo? O meu foi meio no susto, né? Talvez, se vocês se prepararem um pouquinho antes, seja até melhor. Eu simplesmente cliquei lá e, puf, ao vivo, já começou o negócio. Eu tomei um susto, falei, oi, tudo bem, pessoal, como é que tá e tal. E aí começou. E aí, obviamente, você vai, né? Você vai lembrando. Eu tinha um roteiro, né? No início eu mantinha um roteiro aqui, assim, por trás do celular. Hoje eu já não mantenho mais, porque eu já tenho ali a ideia do que eu vou falando e às vezes eu mudo porque eu acho que o caminho melhor a seguir é esse ou aquele lá e isso não importa. O que importa é o seguinte...
Eu comecei a fazer e, né, teve até algumas pessoas que estavam comentando, mas e se não entra ninguém na live? Bom, no começo a ideia era essa mesma, né? Eu não queria ninguém online. Porque imagina, você está lá falando algo, você pode errar, você pode fungar, você pode desistir, vou cancelar. Você faz o que você quiser. Agora, quando tem alguém ali, meu filho, aí já não dá. Você já tem alguém te olhando. É ou não é? Faz sentido isso para você? Só que ainda assim, a gente não precisa se preocupar muito com essa parte específica, se estão gostando ou não. Porque você pode ter certeza. Muitos vão gostar do que você está falando. E muitos vão achar uma extrema bobagem. E está tudo bem. Porque você não está querendo doutrinar o planeta de uma só vez. São 8 bilhões de pessoas. Você acha mesmo que tem como 8 bilhões de pessoas pensarem sempre exatamente a mesma coisa? É uma... Como é que se diz, né? É uma infantilidade muito grande, né? Uma inocência, melhor dizendo. É uma inocência muito grande achar que todo mundo vai te aplaudir de pé. Não vai. E essa não é a questão. Se aquilo lá faz sentido para você, você se coloca. Lembra a dificuldade? Quando você vê que algo é difícil, você vai lá e testa para ver se é difícil. Porque as coisas só são difíceis porque você ainda não tentou. A partir do momento que você começa, você vai entrando no movimento, você vai girando numa frequência, mais ou menos. Por isso que eu sempre trago o exemplo de academia. Conforme você vai executando o movimento, você fica com uma execução melhor e o peso ele começa a aumentar. E não é porque o peso está mais leve, é porque você está mais forte. Lembra? Tem até um post desse. Você vai ficando mais forte. Aquilo vai ficando mais fácil de ser feito. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Então, e agora, como é que é? É a mesma coisa. Não, não é. Eu sei que não é. Por quê? Porque não tem como ser. Você está praticando. Se você está praticando dirigir, você vai aprimorando isso daí. É ou não é? Quem toca algum instrumento musical, se você para de tocar violão, por exemplo, quando você vai retomar ali dali um mês, dali a uns 6 meses, não é mais difícil. E esse foi o princípio que eu peguei, que falei, vou colocar esse princípio na minha prática diária. Daí porque lives diárias, lives do dia útil. Porque isso daqui é um treino. Também, né? Isso também é um treino. E isso daqui, a ideia é o quê? Você trazer o conhecimento, o que eu fui vendo. Eu digo treino no sentido de eu conseguir falar melhor, trazer melhor, explicar mais, e estamos tentando reduzir o tempo. E por outro lado, o que a gente faz com o conhecimento? Você guarda ele todinho dentro da mesinha de cabeceira? O conhecimento ele é feito para ser disseminado. Então, você tem ali uma mensagem, cara, não importa se uma pessoa viu ou se 1 milhão de pessoas viram. Se para uma só delas tiver feito sentido, se você tiver ajudado pelo menos uma pessoa, valeu a pena. Você não vai fazer isso aqui querendo, como eu já falei, você não faz isso aqui querendo um resultado rápido, querendo uma aclamação mundial. Você não faz isso, porque se essa for a sua motivação, aí não vai dar certo. Eu não estou gorando, mas não vai dar certo, porque daí isso vai te desmotivar. Que ninguém começa lá no 100. Você conhece alguém que já começou lá no 100? Até herdeiro já começa lá no 50, pelo menos, né? Não começa lá no 100. Ele tem que aprender, pelo menos, antes de entrar lá. E isso já é começar de algum lugar e não do 100. Ou seja, não tem como você já começar dominando todas as técnicas, todas as formas. Isso em qualquer área da sua vida. Relacionamento, a mesma coisa. Você começa a se relacionar lá com, 12, 14, 15, 16, 18 anos. Você vai aprender a namorar ali. E aí você vai aprendendo, isso vai desenvolvendo. O que eu quero, o que eu não quero, como é que a pessoa que eu vou deixar entrar na minha vida tem que ser, como é que ela não pode ser. Percebe? O trabalho. Que trabalho que eu quero? Eu quero um trabalho que eu fique só 6 horas, não quero ficar 8. Não, eu quero um trabalho que eu fique 8 horas porque eu quero produzir mais. Tudo isso você vai também testando. E como é que você testa? Fazendo. Não tem outra forma. É a partir do que você, na prática, insere ali no seu dia a dia, é que você vai vendo se é ou não possível e se você quer ou não aquilo. Percebe? Não tem outra forma.
pessoas podem até relatar como que é aquilo, mas enquanto você não testar, não tem como saber. E aí veja só, voltando um pouco. Eu queria saber queria saber o meu limite de trabalho. Eu queria saber quanto será que eu dou conta. Né? Eu já havia falado com outros colegas psicólogos, aí alguns falavam, eu consigo atender 5, eu consigo atender até 10, já atendi 11, é demais e tal. Então você tem ali um limite de atendimentos diários, você tem um limite de tarefas diárias. E como é que eu vou saber qual é o meu limite se eu não for até lá e tentar? Como? Numa cartomante? Jogando búzios? Não, fazendo. E aí eu fiz isso. Eu já acordava às 5 da manhã para prestar um serviço para um escritório. Então, eu acordava às 5, segunda a sexta, e fazia esse serviço. Aí eu comecei e atendia à tarde, às vezes à noite, quando encaixava ali. E aí, quando eu comecei na faculdade, eu continuei acordando às 5 para fazer esse serviço. De lá eu ia para a faculdade, voltava. Aí à tarde eu tinha que resolver alguma coisa ali, ou então fazer os meus atendimentos. À noite eu voltava para a faculdade. E aí, nesse meio tempo, o que eu tinha que fazer? Dar um jeito de ir para a academia e dar outro jeito de continuar estudando. Simples. E por que eu me coloquei naquela panela de pressão? Primeiro porque eu já percebi que eu funciono bem numa panela de pressão. Então, quanto mais pressão eu tiver, mais eu funciono. Tem pessoas que funcionam assim, tem pessoas que não funcionam. Como é que você vai saber? Testando. Então, eu estava indo atrás do meu limite. O que era possível para mim? O que não era possível para mim? Por que eu faço lives diárias? Por que eu escrevo o que eu escrevo? Percebe? Eu tenho que me descobrir. Ora, se quando você vai numa terapia, e aí eu sempre falava isso para os alunos, como é que você vai querer atender alguém para que essa pessoa chegue, perceba quais são os seus limites, ou desbloqueie os seus limites, se for o caso? Como é que você vai fazer isso se você próprio não sabe quais são os seus limites? Porque esse medo te segura, né? Você está se poupando. Se poupando de quê, meu filho? Você quer chegar a 0 km lá no céu, ou seja lá onde for? Para quê? Eu vou me poupar, eu não vou me relacionar com ninguém, porque as pessoas sofrem bastante, mas elas também ficam muito felizes quando dá certo. Só que você pode pegar pelos dois lados, você pode ou pensar que tudo vai dar errado, e aí você está sendo extremamente negativo, ou você pode começar a fazer um exame das evidências, né, da sua vida ali, o que deu certo, o que eu tentei, como é que foi, e vai lá e faz. E essa constância, conforme você vai fazendo, que você vai testando, você vai vendo que não só é possível fazer aquilo que você havia imaginado, como eu havia imaginado que seria possível trabalhar 5, depois ir para a faculdade, depois fazer à tarde, depois à noite, ainda meter um curso aí, uma academia e tal. Eu achava que era possível, fui lá e falei, é possível, deu certo, deu super certo. Foi assim que eu descobri que era possível. O que acontece quando você não dá esse passo, né? O medo. Cara, você está deixando de descobrir quem é você. Qual é o seu potencial? Toda essa historinha que eu estou te contando aqui, apesar de ser a minha história, isso é para você pensar nisso na sua vida. Qual é o seu potencial? Você já chegou lá? Você sabe do que você é capaz, do que você não é capaz? Como é que pode pessoas que vão para a academia e ficam com aquele corpo mais musculoso? Sem pensar na parte de substâncias ilícitas, mas como que o cara consegue? Eu mesmo, eu tinha lá 30 quilos a mais. Então eu emagreci 30 quilos. Eu vi as pessoas emagrecendo e falei, cara, é possível, né? E isso que é legal. Quando você vê um ser humano fazendo qualquer coisa, ele está te mostrando que isso é possível para você também. Você vai fazer igual? Aí é outra história. Pega lá o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi tem uma habilidade, uma capacidade de jogar futebol infinitamente melhor do que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo é ruim? Não. O que ele faz para ser bom no que ele faz? Ele treina muito mais do que todo mundo treinaria. Muito mais. Isso faz dele pior? É que ele é esforçado, né? Gasta muito tempo com isso. Ora, se ele quer ser o melhor, meu filho, ele vai treinar. E aí, o que ele fez? Tá aqui o Messi, ele pum. E eu nem gosto de futebol para te falar um negócio desse. Mas você tem que respeitar a história do cara. Dos dois, que ele não nasceu com o dom do jogador de futebol. Isso não é algo divino que cai na sua cabeça, te toca e você sai por aí dando drible em todo mundo.
Isso daqui é treino. Só que alguns precisam treinar mais para saber até onde é possível ir. Por isso que ficar preocupado em fazer algo perfeito não adianta. Você vai ficar muito preocupado em fazer algo perfeito e essa perfeição nunca vai ser atingida. Ela não vai ser atingida. Ah, mas eu posso fazer... Não, não vai. Você pode até chegar a 99,9% de perfeição no que você está fazendo. Mas 100% é impossível. E na hora que você entende isso daí, você já fala, pô, beleza, então. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Você vai fazer o que é possível fazer. Você vai tentar acertar esse 100%. Na hora que estiver aí nos 90, 95, 99 que seja, beleza. Mas isso também não pode ser a única coisa que você queira atingir, porque senão isso vai te bloquear e você não vai fazer mais nada. Queria eu ter aqui uma prateleira gigante de livros? Queria. Eu tenho? Não. Em casa eu tenho? Tem uma prateleirinha lá, razoávelzinha lá. Entendeu? Vou me preparar, vou comprar uma câmera 4K para poder fazer live, porque pelo celular fica ruim. Pela câmera fica melhor, realmente. Então eu vou deixar para fazer só quando tiver câmera. Não, porque para eu chegar nessa câmera eu vou ter tanta dificuldade que eu mesmo vou criar, eu nunca vou chegar lá. Eu simplesmente vou criando várias dificuldades, vou deixando para depois e vou ficando tranquilo. Por que você não está fazendo? Porque não dá. Eu não tenho uma câmera 4K. Eu não tenho uma equipe de edição. Eu não tenho o meu cenário perfeito. A minha dicção ainda não está ótima. Então aí você não vai fazer nada. Só que agora perceba. De novo, pega lá minhas primeiras lives e essas. Veja a desenvoltura com a qual eu iniciei e com a qual eu estou nessa daqui hoje. E aí, de novo, o começo eu não gosto. Presta atenção no começo, mas eu acho que ele já melhorou bastante. A de ontem eu achei que foi o melhor começo até agora. Mas eu tenho que melhorar isso daí. Por quê que eu percebo que eu tenho que melhorar isso? Porque eu estou fazendo? Tinha como eu descobrir esse negócio se eu não fizesse? Não. Então, olha só. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Medo é a coragem em movimento. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E se eu te falasse que seu medo é de dar certo e você não ter mais volta? Eu não vou mais parar com isso daqui. Todo dia eu vou fazer uma live. Por quê? Porque eu não vou voltar mais para lá, onde eu não fazia nada e me escondia dentro do mato. Porque eu não quero. Porque eu vi que isso aqui é possível. Qual é o meu limite? Não sei, vamos descobrir. E como é que você faz tudo isso? De novo, fazendo. Do jeito que dá. Dentro da sua situação, do seu ambiente, da sua circunstância. Você quer melhorar alguma coisa? Pratique. Mudar é chato. Praticar é chato. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer força, né? Esforçar, força, empregar energia. Mas é possível? Sim. Se um ser humano tiver feito aquilo, para todos os outros isso é possível. Seja para o bem, seja para o mal, tá? Lembre-se disso. É possível. Para todos. Todos nós poderíamos ser corredores que nem Usain Bolt? Poderíamos. Nós teríamos treinado igual ele treinou? Com certeza não. Porque senão a gente não estava aqui. A gente estava lá treinando. Percebe? Ah, então você está querendo dizer que ele nem é grandes coisas só porque ele treinou? Não, meu filho, não é isso que eu estou dizendo. Criatura divina, presta atenção. Ele não foi tocado pela mão de Deus e falou, vá e corra. Você vai ser o melhor corredor. Não foi assim que aconteceu. Ele treinou para aquilo. Assim como tudo que nós fazemos, treino, constância, de novo, até dar certo, até você conseguir entender como que funciona o processo. Simples assim. Muito bem. Fazer o que é possível nas condições que se tem. Exatamente isso. Exatamente isso. Você faz do jeito que dá. E aí depois, se for o caso, você melhora as condições. Um dia ainda vai ter um cenário aqui atrás. Um dia ainda vai ter uma câmera 4K Mega Power Blaster aqui. Até lá, eu vou fazendo. Porque dá para fazer. Beleza? Então, se você tiver com medo da próxima vez de fazer qualquer coisa, vai lá e faz. E aí eu reforço. Só quem vai te criticar é quem nunca fez nada. Porque aquela pessoa tá vendo aí, cara, você tá mostrando que eu podia fazer isso daí, mas eu não quero que você me mostre isso. Eu quero ficar aqui, ó, na minha mediocridade. Não mostra pra mim que isso é possível, não. Deixa eu ficar aqui, eu vou te criticar, porque daí eu te nivelo pra baixo.
E quem já faz, quem é muito bom no que faz, ele não vai te criticar, ele vai olhar e vai falar, caramba, que massa você está tentando, né? Pois é, eu comecei pior do que você, eu comecei desse jeitinho, eu comecei até melhor, mas eu comecei também, que nem você começou. Ele não vai vir te criticar. Então quem que você vai ouvir? Lembra da Assembleia de Vozes? Quem que é a sua Assembleia de Vozes? Vai lá e faz, meu filho. Não sendo ilícito, ilegal ou imoral, faça. Beleza? Espero auxiliá-los nessa parte, seja lá qual for a sua dúvida. E nos vemos amanhã na nossa próxima live do Dia Útil. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até lá.